Scorpion. A batalha entre Scorpion e Sub-Zero vem muito antes da manipulação de Quan Chi, inimigos naturais. Scorpion e Sub-Zero se enfrentam em praticamente todas as versões de Mortal Kombat. Mas esta luta não começou quando Quan Chi se disfarça e mata a família do Scorpion. O que acontece é muito mais anterior. E hoje eu vou contar pra você a origem da rixa entre Scorpion e Sub-Zero, principalmente focando na construção dos dois clãs, os Shirai Ryu e os Lin Kuei. E começando mais uma sessão de Nerdoterapia, eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje vou te contar a origem da história da rixa lendária entre Scorpion e Sub-Zero, um dos pilares principais do sucesso da franquia Mortal Kombat. Há muito tempo atrás havia um clã chamado Lin Kuei. O líder dos Lin Kuei recebe o título de Grão-Mestre. O nome do fundador do clã não é conhecido. Ele é referido apenas como o Grão-Mestre. Ele foi responsável por estruturar, treinar e desenvolver o clã e as técnicas de combate. Essa história pode ser conhecida através de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. O herdeiro direto do Grão-Mestre fundador dos Lin Kuei se chamava Sector, um dos ninjas mais habilidosos do clã. Quando seu pai veio a falecer, ele herdaria o título de Grão-Mestre. Mas antes de morrer, o Grão-Mestre se mostrou um ninja diferente. Ele acredita no potencial das armas para combater e decide dar início a um projeto chamado Iniciativa Cibernética, onde os ninjas do clã se tornariam ciborgues, combinando suas técnicas com tecnologia de ponta a fim de criar guerreiros únicos. Isso é um elemento muito interessante na história de Mortal Kombat, diferentemente do que a gente tem retratado em obras clássicas sobre samurais e ninjas. O Grão-Mestre não tinha resistência a armas. Ele acreditava que poderia inclusive alcançar um novo nível de guerreiro através da união das artes marciais e tecnologia de ponta. Um ninja chamado Takeda, mas não é o Takeda Takahashi. Takeda Takahashi é filho do Kenshin e ele foi apresentado em Mortal Kombat X. O Takeda que a gente tem apresentado, o nome dele é em homenagem a este Takeda que eu estou contando para vocês. O Takeda ouviu rumores sobre a iniciativa cibernética. Naquela época, ele era um ninja japonês que treinava naquele território ali dos Lin Kuei. O território dos Lin Kuei, num mapa como se a gente estivesse olhando para o nosso mundo, seria equivalente ao que é a China. Então Takeda, um ninja japonês, foi treinar com os ninjas chineses e depois, quando ele ouve falar da iniciativa cibernética, ele picou a mula. O Takeda funda seu próprio clã, utilizando técnicas parecidas com as do Lin Kuei. Ao contrário do que há no imaginário coletivo dos jogadores tradicionais de Mortal Kombat, os Lin Kueis, que são o clã do Sub-Zero, eles não são exclusivamente um clã de criomante. As habilidades deles não são apenas relacionadas ao gelo, como é no caso do Sub-Zero. A gente tem ninjas como Sector, Cyrax e Smoke, que são exemplos de ninjas que utilizam técnicas completamente diferentes das técnicas do Sub-Zero. As principais habilidades do Takeda utilizavam kunais e shurikens. Sendo assim, ele desenvolveu movimentos que utilizam este tipo de arte. O brasão do clã é um escorpião com duas kunais. O Get Over Here clássico do Scorpion foi um movimento criado pelo grande mestre Takeda, que naquela época era conhecido como Takeda, porque com a história de Hanzo Hasashi, Scorpion original, a gente começa a ganhar o título. O líder dos Shirai Ryu sempre é um Scorpion. O que eu ou você podemos ver como autonomia e iniciativa foi visto pelo clã dos Lin Kuei como traição de mais alta classe. Eles passaram a odiar todos os Shirai Ryu, porque Takeda era um traidor do clã. Quan Chi, um feiticeiro sombrio, contratou os dois clãs para que eles encontrassem um mapa, o mapa do Templo dos Elementos. Através do mapa, ele encontraria o amuleto de Shinnok, e através disso ressuscitaria Shinnok, um antigo deus ancestral, para tomar conta de todo mundo. A proposta de Quan Chi era eliminar o clã que falhasse. Se os Lin Kueis falhassem, os Shirai Ryu seriam destruídos. Se os Shirai Ryu falhassem, os Lin Kuei seriam destruídos. Os Lin Kuei enviaram um ninja criomante chamado Bi-Han, e os Shirai Ryu um ninja prodígio chamado Hanzo Hasashi. Então, nesse momento, eles têm a sua primeira batalha. Sub-Zero venceu a luta e naquele embate ele matou Scorpion. Quan Chi destruiu todos os Shirai Ryu e quando destruiu o clã de Scorpion, Hanzo retornou da morte através da feitiçaria de Quan Chi como um novo ninja chamado Scorpion e conheceu o seu assassino no submundo,
porque Bi-Han, através de ordens de Raiden, voltou no submundo para tentar impedir que Quan Chi usasse o amuleto de Shinnok para ressuscitar o próprio deus ancestral. Quan Chi foi para ressuscitar o deus ancião e os dois envolvidos tiveram uma grande revanche, que é conhecida como a segunda batalha entre Sub-Zero e Scorpion. Naquela época, Scorpion perdeu novamente. Ele foi incapaz de concretizar sua vingança. Scorpion ouviu rumores de um torneio que aconteceria e envolveria o plano terreno e alguns outros mundos, como o submundo e o reino de Edenia. Scorpion viu ali a oportunidade de enfrentar o Bi-Han pela terceira vez. Dessa vez o Scorpion é o vitorioso e finalmente destruiu o Bi-Han. Inclusive existe uma cena clássica que foi retratada em Mortal Kombat X, que é o Fatality do Scorpion, que ele retira a cabeça e a coluna vertebral do Sub-Zero, inclusive a abertura do jogo. Aquele Fatality, como todos os outros Fatalities dos personagens, eles aconteceram de fato na história do Mortal Kombat. Aquele Fatality é a forma com que o Scorpion executa o Bi-Han no meio do torneio Mortal Kombat. Todo mundo viu o Bi-Han morrer daquele jeito. A morcega do Quan Chi viu o quê? Uma oportunidade de falar assim, não, já que eu tenho o Spectro Scorpion, eu vou aproveitar o Bi-Han e o ódio que eles têm um do outro pelos clãs e vou criar um novo ninja mais poderoso ainda, utilizando as outras habilidades que o Bi-Han tinha, que ele não era só um criomante, ele era um criomante muito poderoso, mas ele também tinha outros poderes similares ao do Smoke. E o que acontece? Bi-Han retorna como um espectro chamado Noob Saibot. Uma breve curiosidade é que Noob Saibot são os nomes dos dois criadores principais de Mortal Kombat. Saibot é Tobias, de trás pra frente, Tobias no caso, e Noob é Boon, que é referente ao Ed Boon. O Ed Boon, inclusive, uma coisa que eu adoro é a minha voz preferida do Scorpion, ele é o dublador do Scorpion em alguns dos jogos da franquia. O Ed Boon é o dublador do Scorpion. Inclusive o Get Over Here, que a gente vê em Mortal Kombat Ultimate, que é clássico, foi o Ed Boon que fez. Scorpion. Get over here. Eu fiquei muito admirado, desde sempre, assim, pelo trabalho deles, porque é um primor numa época que não tinha muitos artifícios. Mas vamos voltar na história de Mortal Kombat. Antes de voltar à história de Mortal Kombat, se você estiver gostando dessa história, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque assim você pode ajudá-los a compreender melhor o que eles entenderam enquanto Mortal Kombat. Porque essa história é muito confusa e muita gente tende a confundir. Eu mesmo estava assistindo o material aí da concorrência e vi várias pessoas falando que o Takeda Takahashi é o Takeda fundador do clã do Scorpion. E não, é outra coisa bem diferente. O nome do Takeda é uma homenagem ao fundador do clã, que é outra pessoa bem diferente e nunca foi retratado em nenhum dos Mortal Kombats ainda. Bi-Han renasceu em Netherrealm como Spectre Noob Saibot. Com isso, Kuai-Liang, o seu irmão mais novo, tomou seu lugar nos torneios futuros de Mortal Kombat usando o codinome Sub-Zero. Antes do Kuai-Liang tomar o lugar do Bi-Han, ele era outra pessoa conhecida como Tundra pelos outros ninjas. E aí, quando o Bi-Han morre, ele assume o manto de Sub-Zero. Que na verdade ele não é só o Sub-Zero, ele se torna o herdeiro grão-mestre, ele é o novo líder dos Lin Kuei. Quando o Kuai-Liang toma o lugar do Bi-Han, ele vai para a segunda etapa do torneio, que é retratado no jogo Mortal Kombat 2. Durante uma das batalhas, o Sub-Zero, o novo Sub-Zero no caso, ele poupa a vida de uma pessoa. O Scorpion, assistindo a luta, ele fala, cara, isso não é o Bi-Han, isso é outra coisa que tá no seu lugar. E aí ele enfrenta ele, e eles têm inclusive um texto muito legal. O que é isso? Você não é o Sub-Zero. Mas sou sua família e seu clã. E vou lutar pela honra dele. Quando o Scorpion percebe que não é o Sub-Zero, ele fala, poxa, já que eu matei todo o clã dele e a galera toda morreu e eu sapequei o irmão dele e tudo mais, eu vou tomar conta desse menino. E aí ele passa a tentar criar um tipo de redenção. E aí ele começa a manter o Kuai-Liang seguro, porque assim ele se sente menos culpado. Mas isso não dura muito tempo, não. Um dos maiores problemas encontrados pelos combatentes ao longo do torneio Mortal Kombat é quando Onaga ameaça ressurgir e destruir tudo. Os deuses ancestrais fizeram um pacto com o Scorpion dos Shirai-Ryu, e ele disse que ressuscitaria todos os Shirai-Ryu se ele fosse o campeão do Mortal Kombat. No entanto, o seu contrato foi apenas parcialmente seguido quando ele derrotou Onaga.
os Shirarayu foram ressuscitados. Mas eles não voltaram como seres humanos de carne e osso. Eles voltaram como uma criatura chamada Hellspawn, conhecidos também como os mortos-vivos, assim como era o Scorpion. Scorpion leva o seu clã de mortos-vivos para travar uma luta contra os Elder Gods, porque eles não cumpriram o contrato com ele. Inclusive, os Elder Gods são pessoas horríveis, horríveis. Na verdade, são pessoas, né? São deuses, mas assim, eles são deuses horríveis. Eles obrigaram a gente a lutar no Mortal Kombat. Eles é que põem o Raiden todo naquela treta. Eles é que estão deixando ressuscitar o Shinnok. E o Shinnok é um dos Elder Gods. A Crônica também é. E o Raiden também é. Então, tipo assim, a chance do trem dar merda por causa de Elder God enfiando o dedo no negócio é gigantesca. E aí, como eles não cumpriram o acordo que eles fizeram com o Scorpion pra ele vencer o Onaga, pra você que acha que não sabe o que é o Onaga, ele é o deus dragão, que inclusive é o símbolo de Mortal Kombat. O dragão da capa, esse aqui, ele é o Onaga. O Onaga, ele retorna ao longo de tudo e esse pacto é feito entre os deuses ancestrais e o Scorpion. E a galera dele volta lá como zumbi igual ele. Após a redenção de Scorpion em Armageddon, finalmente ele consegue trazer o seu clã de volta de uma forma humana dessa vez. Eles voltam de carne, osso, sangue e tudo mais. Inclusive, a esposa dele volta, o filho volta, todo mundo volta. Naquele momento, o Scorpion retorna. O Scorpion, especificamente o Hanzo Hasashi. Agora ele era o líder absoluto do povo dele. Entre os ressuscitados estavam a mulher, o filho, e ele finalmente foi capaz de rever a sua família segura e em seus braços. Mas, no entanto, a sua reunião foi de curta duração, porque o perverso feiticeiro Quan Chi voltou da Terra. Ele agarrou o filho do Scorpion e desapareceu através de um portal para o submundo. Enfurecido, Scorpion ordenou para o seu clã caçar o feiticeiro e decide não descansar até o seu filho ser resgatado. Em Mortal Kombat, que foi lançado em 2011, o Scorpion foi retratado como o último membro remanescente dos Shirarayu. Ainda mantém um rancor imenso do clã Lin Kuei, incluindo do Sub-Zero ancião, porque ele acreditava que ele foi responsável pelo assassinato da sua família e o massacre do clã. Quando todos os fatos do Armageddon aconteceram e o Scorpion conseguiu trazer sua família de volta, é quando acontece aquela história que o Sub-Zero mata a família do Scorpion. Mas não é o Sub-Zero. Na verdade, aquilo lá é o Quan Chi que tá metamorfoseado em Sub-Zero. Zero disfarçado, bonita. Mentira. Pra dar a impressão de que era o Sub-Zero matando a família do Scorpion pra conseguir retomar a linha do tempo normal em que o Scorpion é um espectro. No final, Scorpion volta para sua vila destruída, o lugar onde em outra época foi a casa dos Shirarayu, e apesar de estar lá, ele de repente foi visitado por uma aparição que revela ser a alma do clã Shirarayu. He witnessed the death of his wife and child. O seu clã disse a verdade para o Scorpion. A verdadeira identidade do assassino é outra. O verdadeiro assassino é o feiticeiro Quan Chi. Ele enganou o Scorpion o tempo todo e levou ele a acreditar que o Sub-Zero foi responsável pelo massacre do clã. Depois, Scorpion finalmente soube a verdade. Ele não era mais fantoche do Quan Chi. Ele e seu clã juntos procuraram o feiticeiro e mataram ele. E aí agora eu vou te contar um negócio que é a parte mais legal, porque eu não vou aumentar ainda essa história. Eu joguei Mortal Kombat durante muito tempo no Super Nintendo, que é onde conta essas histórias. Elas vão no Super Nintendo, depois vai pro PlayStation 1 ali, que a gente tem essa história que eu contei pra vocês, tem um pouco do Armageddon, tem um pouco do Mortal Kombat 4, tem o Mortal Kombat Ultimate, tem o 1, o 2, todos eles, certo? Certo. Eu há pouco tempo, inclusive, não tem muitos anos que eu voltei a jogar fielmente os games da franquia. Há 3 anos atrás eu comprei um Xbox 360 só pra jogar Mortal Kombat 9 com a Milena. E aí, o Mortal Kombat 9, ele é um marco na história. Porque através desse jogo você consegue ver a linha do tempo inteira que eu contei pra vocês. O Mortal Kombat 9, ele é uma história mais legal ainda. O Raiden manda umas visões dele pra sua versão anterior do passado. Falando, olha isso que vocês estão fazendo aí, não vai rolar não, vai dar ruim e vai criar um Armageddon. Não faz isso, jovem. E aí ele não faz. Então essa linha do tempo que a gente tem como oficial do Mortal Kombat, ela não existe mais. Mas por que eu contei ela pra vocês? Ela provavelmente é a linha do tempo que a gente vai ter abordada no filme. Porque no 9, quando a gente tem a alteração da linha do tempo, a gente começa a desencadear. Vai pro 9, vai pro X, altera a linha do tempo, traz a gente de volta à vida. A Crônica vem. A Crônica é uma deusa titã ancestral que é retratada em Mortal Kombat 11. Ela é mãe do Shinnok. O Shinnok já era temido por todo mundo. Em todos os Mortal Kombat, todo mundo morria de medo. Tá lá, Shinnok, meu Deus, se ele voltar, acabou.
ele volta e não acabou coisa nenhuma. Mas quando a Crônica volta, gente, ela é o Satanás. E o mais legal é, se você quiser voltar a jogar a franquia, eu indico, joga do 9 pra frente, o 9X e o 11, que é incrível, você já consegue ter a linha do tempo inteira como entendimento. Mas essa história que eu contei pra vocês é a história da fundação do clã dos Shirarayu e dos Lin Kuei, que é uma rivalidade eterna, que é muito retratada e provavelmente vai ser retratada sempre na franquia Mortal Kombat, porque o Scorpion é o personagem preferido do Ed Boon, que atualmente é detentor da maior parte do fundamento da franquia. Então assim, a gente sempre vai ver o Scorpion, ele vai ser retratado, e aí o que a gente vai ter que descobrir no filme agora, vai ser retratado fiel ou não. Toda semana, a partir de agora, eu vou trazer um vídeo novo sobre Mortal Kombat pra vocês, porque eu descobri que é isso que vocês querem, gente. Vocês querem falar de Mortal Kombat? Vamos falar de Mortal Kombat! E eu vou falar pra vocês, eu sou muito enjoado com Mortal Kombat, porque eu conheço todos aqueles bichos, e inclusive os bichos que ninguém gosta, como Ferrothorn. Deitona, feia! Vou afiá-los em seus ossos. Eu amo, mas assim, me contem aqui, o que vocês querem nos próximos vídeos? Eu pensei da gente abordar o reino de Edenia e contar um pouquinho mais sobre Mileena e Kitana e como é que é a relação real das duas, ou dar continuidade nessa alternância de linha do tempo e como que fica a linha do tempo do Scorpion Sub-Zero e do Bi-Han Noob Saibot após o Mortal Kombat 9. Se você quer saber disso e muito mais, se inscreve aqui, dá um like, comenta. Vamos trocar ideia. Esse canal só existe por você. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã.